Rafael, psicólogo, e esse é o episódio 100, mas eu vou contar a história de como chegamos no episódio 1. Hoje vamos refletir sobre o Rafael. Tem spoiler de boa parte da minha vida. Vamos lá. 100 episódios e 230 mil pessoas. Jamais seria como falar para esse tanto de gente em um local só. E o que separa esse tanto de pessoas vendo o canal, pra realidade onde não tem nenhuma pessoa vendo esse canal, o que separa tudo isso é uma linha bem fina. Vocês vão entender. Vocês sabem, eu sou introvertido. E desde muito novo, o mundo dos animes sempre fez parte da minha história, mas o mundo da psicologia não exatamente. Desde muito pequeno eu gostava de fantasia. E isso se repete com muitas crianças, obviamente. E quando a gente vai crescendo, a gente vai meio que deixando de gostar, só que não foi o meu caso. Não tinha muitos animes na primeira década desse século, que foi quando eu era criança, então eu tinha que me contentar com alguns poucos que existiam. Digimon acabou sendo a primeira obra japonesa que eu vi. E hoje, vendo isso, é curioso que eu já me projetava em personagens mais introvertidos, como era o caso do Izzy. Era o meu personagem favorito da série. Na minha escola, na minha sala, 90% das pessoas gostavam do Tai ou do Matt. Ninguém queria ser o Izzy. Mas eu gostava daquele garoto introvertido que gostava de tecnologia, que era menor que os outros colegas. Realidade minha, porque eu sempre fui o mais novo da turma. Desde que eu comecei a escola, eu sempre fui o mais novo da turma. Como alguns já sabem aqui, eu terminei o ensino médio com 15 anos de idade. Muito jovem. Mas não tem nada especial nessa história, especificamente. Acontece que eu era muito bom em exatas e em matemática. Minha mãe me ensinou a ler antes mesmo de eu entrar na escola. E era só por esse motivo, exatamente, que eu era, teoricamente, à frente dos outros alunos. Porque eu já estudava antes. Tinha alguém que me ensinava. Então eu lembro até hoje, quando a professora tava ensinando os alunos a ler, eu tava parado, olhando pro quadro e lendo. E ela percebeu isso. E aí, de alguma forma, a professora e a direção resolveu me pular 2 séries. Então, em vez de eu começar no pré, eu fui pra segunda série direto, ou seja, pro 3º ano. E eu tinha 6 anos de idade. E de fato eu fui me acompanhando nessa faixa etária mesmo. Eu gostava muito de participar dos torneios de matemática na escola, ia muito bem, minhas notas continuaram altas. Só que aí tudo muda quando eu termino a 4ª série, o 5º ano hoje em dia. E a professora perguntou pra mim se eu queria de fato pular pro 6º ano, porque eu tinha apenas 9 anos de idade. E ela falou pra eu ficar mais um ano, porque os meninos eram mais velhos, mas eu nem pensei nessa hipótese. Na verdade, ela nem conversou com os meus pais, ela conversou direto comigo. E eu falei, claro que sim, é o que eu quero. E aí que começava os meus problemas. Eu tinha muitos problemas pra me relacionar com pessoas da minha sala, porque a idade não batia. Agora eu, com 29 anos, interagir com pessoas de 23, 24, 18, 19 anos, não tem muita diferença mais. Mas quando a gente é adolescente, tem muita diferença entre um ano pro outro. 2 anos eram muito pra mim, era um abismo. Eu não conseguia acompanhar os assuntos dos outros. Eu tinha que me adaptar muito. E é daí que vem muito minha timidez. Eu ficava hipervigilante no que ia dizer pra agradar os outros. E mesmo assim não dava certo. Eu me sentia frustrado. E aí com isso, meio que esse comportamento foi minando a minha vontade de falar. E eu não falava mais. E aí com isso volto os animes, porque eu fui achar escapes, locais onde eu não precisava interagir e mesmo assim conseguiria ver pessoas interagindo. E aí eu começava a criar histórias na minha cabeça. Eu sempre gostei de criar histórias e antes de dormir eu ficava imaginando um roteiro, eu imaginando tudo, ficava tão calmo que acabava dormindo. Inclusive isso me ajudou muito a dormir. E no outro dia eu continuava essa história onde eu parava, onde eu lembrava que eu parava antes de dormir. Já fazem 16 anos que eu faço isso todos os dias. E a história que eu tô criando já é bem longa, viu? E espero que demore a acabar. Então o que era pra ser algo positivo, terminar a escola mais cedo, se tornou algo que fez, de certa forma, muito mal pra mim. Eu me sentia invisível na escola. E é nessa fase que precisamos da validação dos outros, porque estamos formando o nosso centro de identidade no mundo. E eu acabava por não ter isso. Eu tinha que ir nas outras salas do pessoal que tinha a mesma idade que eu pra me socializar e mesmo assim não era o suficiente. E acabava que eu não desenvolvia conexão com os outros. E o universo dos animes era o mundo que me trazia conforto. E eu vejo muito isso em vocês também. Muitos que gostam de anime geralmente começam vendo pra preencher algo que eles não encontraram na realidade. O primeiro mangá que eu li, que completei, foi The Lost Canvas. Eu simplesmente era e sou apaixonado por essa obra, que faz parte de Cavaleiro Zodíaco, mas eu acho ela muito mais complexa, muito mais legal que a história original. Foi lendo esse mangá que eu tive a primeira vez a sensação de que algo acabou. Aquela sensação controversa de que, poxa, eu finalizei, mas eu não tô feliz. Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo, com a sensação de nostalgia. Primeira vez que eu senti isso na minha vida e depois eu senti isso depois com outros animes. Depois de The Lost Canvas, minha conexão com os animes ficou ainda maior. Eu sempre gostei de exatas, da parte lógica, nunca fui muito de humanas, sempre preferi dados e cálculos. Então, psicologia era algo muito distante pra mim. Na verdade, era algo que eu não acreditava, na verdade. Por isso eu gostava tanto de computadores, de programação, e acabava estudando e aprendendo sozinho e trabalhando sozinho nessa área. E a minha intenção não era, de fato, entrar em uma faculdade, fazer um curso, mas sim estudar sozinho em programação, e foi assim até os meus 21 anos. E eu queria fazer isso até o final da minha vida. Mas aí, como eu sempre falo aqui, né, como o ambiente e as pessoas que você vive influenciam bastante no seu comportamento e na maneira que a gente pensa, eu comecei a perceber que eu ficava muito tempo no computador e não interagia com as pessoas. Eu comecei a ver esse
padrão de comportamento muito se repetindo com a época que eu era lá na infância. Eu meio que fugia do contato das pessoas. Só que agora não fazia mais parte dessa realidade, porque eu já era adulto, não tinha mais essa diferença de idade. Por que eu tava agindo da mesma forma? E aí nesse momento a psicologia começou a fazer mais sentido pra mim. Eu tinha uma timidez que eu não tinha trabalhado nela, então conversar com as pessoas me deixava ansioso. E aquele trabalho era perfeito pra eu me distanciar disso, porque eu não precisava interagir muito. Toda vez que eu não precisava interagir, eu me sentia bem, aliviava minha ansiedade de ter que lidar com as outras pessoas. E aí eu acabei ficando muito bom em evitar ter contato com os outros. Até o momento que eu percebi que se eu não fizesse nada, eu continuaria da mesma forma. E eu queria fazer mais coisas. Porque apesar de eu ser tímido, eu gostava de conversar. Principalmente sobre questões mais profundas. Então eu via um anime, via uma história e eu debatia. E eu tinha debates com meus amigos sobre filosofias. Eu gostava de ouvir histórias, ouvir as pessoas genuinamente. E era de certa forma muito bom nisso. Eu acabei ficando muito bom em ouvir, porque eu não precisava falar. E curiosamente, minha grande vontade por psicologia veio após eu assistir a série Sopranos, que é a minha série favorita até hoje. Porque o que acontece? O personagem principal dessa história, dessa série, era um líder de uma máfia e ele fazia terapia. E ali o que ele aprendia nas sessões sobre comportamento humano, ele acabava usando na máfia dele. E nesse momento eu tive o insight de perceber o quanto a psicologia impacta no nosso comportamento. E nesse momento que eu percebi o quanto que a psicologia poderia me ajudar, não a criar uma máfia, obviamente, mas sim melhorar a relação com as pessoas, com as outras pessoas, com a minha área. E aí quando eu assisti o anime Ghost Hound, minha paixão, minha vontade de conhecer mais sobre a psicologia aumentou ainda mais. Esse anime é tipo um prato cheio pra quem gosta de psicologia e neurociência. Foi nesse anime que eu me apaixonei a estudar sobre artigos científicos e sobre como a ciência era importante para eu aprender como eu era. Foi aí que meu preconceito com a psicologia se foi. E agora eu via como algo fundamental pra mim. Então aí, nesse ano de 2014, eu fiz o Enem e consegui uma bolsa de 100% pra fazer psicologia. Então eu pensei, bom, vou fazer psicologia pra melhorar minha habilidade social, pra eu conseguir ir melhor no trabalho. E não só no trabalho, como nas relações sociais. Então minha visão não era de ser psicólogo, mas sim de aprender mais sobre o comportamento humano. Só que aí quando eu fui fazer o Enem, tinha uma barreira que me impedia, porque eu não era muito bom em humanas. Na verdade, eu era péssimo em humanas. Então, antes mesmo de começar a faculdade de psicologia, eu já pegava meio que a grade das matérias, os tópicos antes, e estudava. E olha que maluquice, eu fazia isso pra meio que já saber mais do que os outros, e já era meio que um mecanismo de defesa pra não ter que perguntar muito pros professores. Olha que bizarro. Então eu entrei na faculdade não pra ser psicólogo, mas sim pra me forçar mais a interagir com as pessoas, só que eu já tava meio que fugindo, percebe? E a faculdade de psicologia, ela meio que te tira dessa zona de conforto, porque você precisa falar. É mais difícil de fugir. E agora, parando pra pensar, eu acho que eu não comecei a faculdade logo também, porque eu não queria presenciar aquele sentimento que eu tive na época da escola, de passar pelaquela mesma coisa, de não conseguir me comunicar direito. Curioso isso, eu não tinha pensado nisso. E aí quando eu comecei a faculdade, eu percebia que eu ia continuar não falando, eu lembrava dessa época e pensava comigo mesmo que eu não queria repetir isso, porque eu iria continuar da mesma maneira, ia continuar fugindo, sabe? Tipo, era como se eu estivesse revivendo aquele momento novamente. Então se eu tava com dúvida, eu levantava a mão e perguntava pro professor. Eu tinha lido um pouco desse conceito de que se eu evitasse, se eu fugisse, não perguntar, aquilo reforçaria meu comportamento de evitar, reforçando aquele comportamento e se tornando mais difícil de quebrar ele. Então eu decidi comigo mesmo que aos poucos eu iria me arriscando. Então eu fui perguntando, falando com os colegas, tentei bloquear aqueles pensamentos do tipo, amanhã eu pergunto, amanhã vai ter outra oportunidade. Geralmente é um comportamento de fuga e que se você leva a sério esse pensamento, você reforça essa vontade de fugir. E aí eu fui fazendo isso e nem tava percebendo que tava melhorando. E aí finaliza o primeiro semestre e eu percebo que não era a mesma coisa de antes. Por quê? Eu percebi isso quando eu tava dentro do ônibus pra faculdade, eu ia apresentar um trabalho. E aí eu lembrando do trabalho, eu percebi que eu não tava ansioso por apresentar. E eu nem tinha percebido isso. Porque antes eu ficava tipo uma semana, 15 dias antes do trabalho, já pensando, caraca, eu vou ter que apresentar, vou me sentir ansioso. Eu fazia uma previsão de todas aquelas situações ruins e eu já me sentia mal por isso. E aí isso foi aumentando cada vez mais essa confiança, porque eu sentia que eu tava usando mais de mim, do meu potencial. As pessoas agora sabiam o que eu queria, sobre o que eu gostava. Isso fez eu conversar mais, ouvir mais as pessoas, porque eu gostava de ouvir, mas agora eu podia ouvir mais, porque eu tava conversando. A gente aprende na faculdade a fazer aquela escuta ativa, né? Que é escutar genuinamente o outro. Não escutar o outro já pensando na resposta como 99% das pessoas fazem com a gente. Então eu fui percebendo cada vez mais que eu gostava de estudar e entender o comportamento humano. Então fui percebendo o tanto que aquilo era importante e o tanto que ele ia mudar minha vida. Então antes mesmo de finalizar a faculdade, eu já tinha encontrado um trabalho em um hospital na área organizacional, ou seja, era o meu emprego favorito. Tipo, eu tava muito feliz, eu tava se desviando já da TI, fazendo essa transição de carreira. E aí quando tudo tava indo muito bem, eu trabalhava em um local
local que eu amava, eu gostava de falar já, eu dava palestras e gostava de falar. Quando tava tudo dando certo, eu tava até perto de ser promovido. Aí eu sou chamado numa salinha, eu acho que é justamente pra receber essa promoção e acabo recebendo a notícia que eu tô sendo desligado da empresa, demitido. Foi um mês após o decreto do lockdown e o hospital tinha sido bem impactado no processo de cirurgias eletivas, que são aquelas que não demandam muita urgência, e aquilo pra mim foi um grande golpe. Assim como qualquer coisa que você perde, que você tinha aquilo todo dia, que era um hábito já, trabalhar, ir pro trabalho, ainda mais quando você gosta do que faz. E o curioso é que eu recebi essa notícia no 1º de abril, pensei até que era brincadeira. Aquele trabalho já representava a minha identidade, por isso eu fiquei bem desnorteado, mas graças a isso, hoje vocês estão me ouvindo aqui. Então eu fiquei desnorteado, decidi que não iria entrar no mercado de trabalho logo, eu tinha meio com reserva, que não era muito, mas eu sempre fui muito controlado financeiramente. O que eu iria fazer de fato era estudar mais sobre o comportamento humano, que eu gostava de fazer, o que eu fiz durante muito tempo. E aí uma coisa que eu sempre fiz desde quando eu pensei em começar a fazer psicologia, era anotar tudo que eu aprendia. Porque como eu era ruim em humanas, eu tinha dificuldade em ler alguma coisa e me lembrar daquilo. Então eu anotava tudo que eu aprendia, todo vídeo que eu via, todo artigo que eu lia, eu anotava, fazia anotações. Por isso também esse tanto de informação que eu coloco nos vídeos também. E aí eu meio que anotava, fazia meio que desenhos e explicando pra mim mesmo, né, o que eu tinha aprendido. E aí teve um dia que eu tava vendo um episódio do Naruto, aquele que fala do passado do Itachi, e eu comecei a assistir ele logo depois de ter lido um paper sobre depressão em adolescentes. E eu tava naquela história do Itachi, aquele passado dele, e eu fui ligando o tanto que ele tinha alguns traços ali de depressão. Eu tenho uma grande mania, às vezes, de estar conversando com alguém no WhatsApp ou escrevendo alguma coisa, e se eu estiver pensando em alguém, por exemplo, eu vou lá e coloco o nome da pessoa, entendeu? Ou o nome da situação. E eu tava escrevendo sobre depressão e eu comecei a colocar o nome do Itachi no meio. Então, em vez de falar o nome do autor do artigo, eu coloquei o nome do Itachi. Ah, o Itachi, enfim. E aí eu lendo aquela linha que eu coloquei o nome dele, eu falei, caraca, isso aqui ficou muito curioso. E aí eu comecei a discorrer sobre o Itachi, falando de depressão, e aquilo ficou muito bom. E eu percebi que era meio leve de explicar, sabe? Que era uma coisa que eu gostava. Eram duas coisas que eu gostava ao mesmo tempo, sabe? E é por isso que eu fico animado nos vídeos, eu acho. São duas coisas que eu gosto muito. Aí eu pensei, caraca, e se eu gravar um vídeo sobre isso, explicando? Só que entra o ponto, eu tinha um receio enorme de gravar vídeos. Por quê? Beleza, eu já tava melhor da questão social, eu lidava melhor com timidez, falava em público. Só que gravar vídeos, aparecer pras pessoas, mesmo que ninguém ia me ver nos primeiros vídeos, obviamente. Meu cérebro não tinha evidência que eu gravava vídeos, sabe? E aí eu fui escrevendo o roteiro do Itachi, eu pensei, caraca, isso aqui vai dar uns 30 minutos de vídeo. Tá, não tem como, porque eu tenho que editar o vídeo e vai dar muito trabalho pra editar. Aí eu pensei, eu tenho que fazer um vídeo mais tranquilo. Aí eu fui lá e peguei o Kakashi. E eu fiz um vídeo bem simples do Kakashi. O primeiro vídeo do canal é um vídeo bem simples, se você prestar atenção nos detalhes. E aí eu tinha apenas um celular, esse que eu tô gravando, inclusive, agora. Não tinha microfone nem nada, foi só o celular mesmo. E aí eu pensava, caraca, se eu conseguir, sei lá, 500 inscritos no canal, já vai ser muito bom. E tipo, olha o tanto de gente me ouvindo, sabe? Porque pra mim era um tema muito específico, psicologia e animes. Era algo muito, muito específico mesmo. E aí os vídeos no começo eram muito curtos, por isso, porque não tinha como eu editar o vídeo, entendeu? Eu ia perder muito tempo editando. Cada minuto que eu colocava no vídeo era horas a mais pra editar. E é por isso que esse vídeo do Itachi nunca saiu até hoje. Você vê que eu fiz um vídeo do Itachi bem curtinho, mas o vídeo era pra ficar muito longo. Só que mais uma vez, eu não queria esperar o momento perfeito, entende? Eu não queria esperar o outro dia, a outra oportunidade, o outro momento. Eu não queria meio que repetir a mesma história da época da escola. Falei, vai ter que ser assim, tô com ideia, tô com tempo, não estou trabalhando no momento. Eu tenho tempo, então eu vou fazer agora. E eu sou muito grato por não ter esperado o momento perfeito. Porque tem grande chance desse momento perfeito nunca acontecer. O começo foi difícil. É muito desafiador lidar com muitos comentários de todo tipo. No primeiro mês tinha 100 inscritos no canal. Aí foi melhorando, no segundo já tinha 500. Quando foi em dezembro, quando completou 3 meses de canal, a gente chegou nos 1000 inscritos. E eu lembro, né, de ter 998, 999 e um inscrito falar, eu vou criar outra conta pra dar os 1000. E aos poucos a gente foi criando essa comunidade. E eu lembro de quase todo mundo que comenta aqui. Eu lembro de quem tava lá no comecinho comentando, colocando aquele combustível, pavimentando a estrada até chegar esse episódio. Vocês foram muito importantes, assim como quem tá hoje, quem tá iniciando hoje no canal. Os próximos 100 serão pavimentados por vocês. Eu fui encontrando pessoas que a história, de alguma forma, se assemelhava à minha também. A gente foi reunindo pessoas aqui que gostavam de refletir também, que encontravam nos animes também um refúgio. E o que a gente encontra às vezes aqui nos comentários de cada personagem são histórias de pessoas que servem no contexto geral. E eu já fui impactado por diversas vezes, é por isso que eu gosto de ler todos os comentários. A gente percebe o tanto que uma simples história de um personagem traz um certo conforto pras pessoas. Personagens às vezes que são tão importantes que a pessoa leva isso pra vida inteira. E pra mim, minha única grande contribuição foi ligar o carro. E eu senti que apenas deveria começar. Às vezes
a melhor maneira de colocar uma ideia à prova não é considerar as múltiplas variáveis ou resultados por causa da perfeição, mas colocá-la no mundo e adaptá-la aos erros. É como observar uma criança. Você vai ver ela tropeçar, aprender, crescer, falhar até ela atingir o objetivo dela. Mesmo que você passe horas intermináveis construindo uma narrativa sobre o quão impactante uma ideia pode ser, nada muda se você não entregar essa ideia. Compartilhar o nosso trabalho completo pode ser assustador, e foi pra mim, mas também é o catalisador mais atraente pra mudança. Então, quando você estiver em dúvida se deve iniciar algo novo, compartilhar uma ideia, começar um grande projeto, lembre-se da lição maior envolvendo criação de mudança. Se você não iniciar, você nunca saberá. E talvez você não vai vivenciar a sensação de saber que aquilo era apenas o começo.